CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje, quarta-feira, como fazemos neste horário toda semana, estudaremos a Revista Espírita. Estamos na parte que, na revista de 1858, janeiro de 1858, na parte que vai tratar do Livro dos Espíritos. Então vamos ler o Evangelho e fazer a prece para iniciar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei, item 5, o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo não como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, Senhor, retornamos ao Teu coração generoso para Te pedir, Mestre, que possas inspirar e intuir a todos nós, principalmente ao nosso companheiro que vai conduzir o estudo. Agradecemos também ao nosso querido Allan Kardec, que tanto sofreu, que tanto lutou, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, numa casa espírita. E também a todos aqueles espíritos que atuaram como médiuns ou como comunicantes à época, e que também tanto se dedicaram a essa obra de amor. Mestre, mais uma vez, Senhor, estamos a Te pedir que fique conosco. E pedimos também a permissão e a inspiração dos nossos amigos, dos nossos queridos irmãos, diretores desta casa de amor, principalmente ao nosso altivo, nosso professor José Jorge, que possa ser, então, em nome desses espíritos amigos do bem, mas, sobretudo, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciado o estudo da Revista Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Então, graças a Deus. Então, continuando aqui, Revista Espírita, o Livro dos Espíritos. A nossa Eloá vai ler. Então, é a Revista Espírita, janeiro de 1858, na parte que vai falar sobre o Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita. Sobre a natureza do mundo incorpóreo, suas manifestações e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade. Escrito de acordo com o ditado e publicado por ordem dos espíritos superiores, por Allan Kardec. Como o indica o título, a obra não é uma doutrina pessoal, é o resultado do ensino direto dos próprios espíritos sobre os mistérios do mundo, aonde iremos um dia, e sobre todas as questões que interessam à humanidade.
Eles nos dão, de algum modo, um código de vida, traçando-nos a rota da felicidade por vindoura. Este livro não é fruto de nossas ideias, pois sobre muitos pontos importantes tínhamos uma maneira de ver bem diversa. Por isso, nossa modéstia não poderá ressentir-se de nossos elogios. Preferimos, entretanto, deixar que falem os que estão inteiramente desinteressados por essa questão. Sobre este livro, o Courrier de Paris, de 11 de junho de 1857, estampou o seguinte artigo. Você quer falar? Pode falar. Então, pelo que está aparecendo aqui, né, fala aí, isso naturalmente devia ser da primeira edição, né, o que tinha ali, né, porque já era 1858, o Livro dos Espíritos, né, como nós já sabemos, foi lançado em 18 de abril de 1857, já tinha sido lançado o Livro dos Espíritos, né, e aí Kardec coloca aqui o que estava ali na folha de rosto, na definição, né, do próprio Livro dos Espíritos. E aí, muito interessante, né, o Kardec frisando, né, como indica o título, a obra não é uma doutrina pessoal, é a doutrina dos Espíritos. E chamando a atenção, né, este livro não é fruto de nossas ideias, né, o quanto que ele sempre deixou bem claro isso, né. E aí ele diz que preferimos deixar que falem os que estão desinteressados por essa questão, quer dizer, os críticos. Então, vamos deixar que os críticos falem por si só, né? Interessante, né? A visão que Kardec tinha, né? A maturidade dele como ser humano, como estudioso, né? A humildade dele também, né? Verdade. Então, vai lá. O que o Courrier diz? A doutrina espírita. Faz pouco tempo publicou o editor Danty uma obra deveras notável, diríamos mesmo muito curiosa, se não houvessem coisas às quais repugna qualquer classificação banal. Então, era uma crítica, né, que ele estava fazendo aí à doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, do senhor Allan Kardec, é uma página nova do próprio grande livro do infinito, e estamos persuadidos uma marca será posta nessa página. Seria lamentável que pensassem estarmos aqui a fazer reclame bibliográfico. Se tal pudesse admitir, preferíamos quebrar a pena. Não conhecemos absolutamente o autor, mas proclamamos bem alto que gostaríamos de o conhecer. Quem escreveu aquela introdução que abre o Livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os sentimentos nobres. É a introdução do Livro dos Espíritos mesmo, né, de Allan Kardec. Quer falar alguma coisa, Ademar? Não, eu me admirei dessa frase dele aí no final. É aquele que escreveu aquela introdução do Livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os sentimentos nobres. E é uma verdade, né? Sim. A beleza da introdução. Quem escreve ali é Allan Kardec. Ali é Kardec. Mostrando sua intelectualidade, a sua simplicidade, a sua clareza, a sua firmeza, a sua fé. E como ele colocou aqui, ele desejaria conhecer Allan Kardec, ele não conhece. Esse crítico aqui não conhece, gostaria de conhecer. Ele coloca, ele deve ter uma alma aberta para todos os sentimentos. Né? Continua. Aliás, para que não se ponha em dúvida a nossa boa-fé e nos acusem de partidarismo, diremos com toda a sinceridade que jamais fizemos um estudo aprofundado das questões sobrenaturais, apenas se os fatos produzidos nos causaram admiração, pelo menos não nos levaram a dar de ombros. Somos um pouco da classe chamada dos sonhadores.
porque não penamos como todo mundo. Não pensamos, né? Pensamos, que aqui está. A 20 léguas de Paris, ao cair da tarde, quando em nossa volta tínhamos apenas algumas cabanas esparsas, pensamos naturalmente em coisas muito diversas da bolsa, do macadame, dos bulevares, quer dizer, ou nas corridas de Longchamp. Muitas vezes nos interrogávamos, e durante muito tempo, antes de ter ouvido falar em médiuns, a respeito do que se passava nas regiões que se convencionou chamar o alto. Há tempos, chegamos mesmo a esboçar uma teoria sobre os mundos invisíveis, guardando-a ciosamente para nós, e nos sentimos muito felizes porque a encontramos quase que por inteiro no livro do senhor Allan Kardec. Quer dizer, veio o encontro das suas expectativas, quando o livro dos Espíritos. E interessante que isso aconteceu conosco também. Quando nós chegamos a primeira vez numa casa espírita, nos deparamos com o livro dos Espíritos, nós nos dissemos assim, meu Deus, tudo isso aqui era o que eu queria ouvir. Né? Continua aí. A todos os deserdados da terra, a todos quanto marcham e que nas suas quedas regam com as lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o livro dos Espíritos, eles vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que pelo caminho só encontram as aclamações e os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, e ele vos tornará melhores. Muito bem. Com relação a esse parágrafo aí, ele pede para ler o livro dos Espíritos, é bem pertinente, porque muitas pessoas vêm aqui e queriam ler um livro. Que livro que eu devo ler? Como muitas pessoas que nós conhecemos pedem um livro, nos pedem orientação. E qual livro devemos indicar? O livro dos Espíritos. Não é Violeta na Janela, não é o Nosso Lar, não, é o livro dos Espíritos. A pessoa que lê o livro dos Espíritos com cuidado, com carinho, ela vai despertar para o mundo espiritual. E ela vai buscar outras obras, vai buscar conhecer melhor a doutrina espírita. Se eu começar a doutrina espírita por Violeta na Janela, confesso que eu nunca li Violetas na Janela, mas sei que vende muito. De ler. Nunca consegui. Não estou falando bem nem mal, porque eu não conheço a obra, apesar de muito lida. Tem aqui na nossa livraria. Eu sei o conteúdo, porque já as pessoas que leram me falaram. Mas antes de ler as obras de André Luiz, né, não é de respeito nenhum, a pessoa tem que conhecer o livro dos Espíritos. Senão ela vai fantasiar. Exato. Vai ser mais uma história. Eu assisti o filme Nosso Lar. Muito bonito. Como muito bonito é O Vento Levou. Como muito assisti aquele filme O Outro. É um filme bem montado, né? O Outro. Eu assisti Ghost, do outro lado da vida. É a mesma coisa. Você vai achar muito bonito, muito interessante e vai continuar na superficialidade, sem compreender o que estava na base desses filmes, dessa história toda, que é a imortalidade da alma. E isso você vai encontrar no livro dos Espíritos. É o livro indicado para todo aquele que quer conhecer a doutrina espírita, é o livro dos Espíritos. Então, quem está nos ouvindo, seja onde for, o livro dos Espíritos foi escrito em francês e traduzido para várias línguas. Tem em espanhol, tem em inglês, tem em português, tem em alemão. Aonde vocês estiverem, encontrarão o livro dos Espíritos. Vamos lá. E é interessante o que você está falando, né? A gente começar a ler da introdução. A introdução, na verdade, pelo menos no meu entender, né? No meu leigo, assim, né? Para mim é uma introdução à doutrina espírita aquilo ali, né? Que fala sobre a alma, o que é a alma, né?
Muita gente começa pela pergunta número 1, mas eu acho que como a gente começa aqui, né, Newton? Pela introdução, lá pelas primeiras páginas, né? Sem dúvida nenhuma. O Kardec é muito lúcido quando nós falamos aqui, como nós falamos, nessa introdução. Ele coloca ali o pensamento dele sobre a análise que ele fez sobre o Livro dos Espíritos. Exato. Se você não lê aquela introdução, você não vai entender. Vai entender. Como você citou uma palavra aqui, a palavra alma, está na introdução número 2. Então, tem vários significados a palavra alma. A alma, para o católico, tem um significado diferente da nossa. A alma, para o materialista, tem um significado diferente. A alma tem vários significados. O materialista diz que tem uma alma, mas que acaba tudo quando morre. Então, o que é a alma para a gente? Aí o Kardec fala, a alma é o ser que permanece vivo após a morte do corpo, mantendo a sua individualidade. Então, todas as vezes que nós encontrarmos a palavra alma no Livro dos Espíritos, ele está falando de um ser que sobrevive à morte física e que mantém a sua individualidade. É assim que a gente tem que entender a alma, senão a gente não sabe o que é alma. E assim as outras palavras, ele fala de fluido vital, nessa palavra A, na introdução número 2 ele vai dizer o que é o fluido vital, e por aí vai. Na introdução número 6, você falou da introdução, ele faz um resumo da doutrina espírita. Exato. É um resumo. É, muito bom. De toda a obra, de toda a alma. A introdução é fundamental você ler. Você saber o que você vai ler, o que você vai estudar. Não? Hã? É o início de tudo. Eu falei uma coisa errada aqui. Eu disse que para o católico é diferente. Não, o católico também acredita que após a morte do corpo físico, sobrevive a alma, sobrevive um ser que ele chama de alma, e que mantém a sua individualidade. O que vai acontecer posteriormente com a alma que é diferente. Ou vai para o inferno ou vai para o paraíso. Para o protestante, vai dormir para guardar o posterior a isso que é diferente, tá? Então, vamos lá, continua aí. O corpo da obra, diz o senhor Allan Kardec, deve ser atribuído inteiramente aos espíritos que o ditaram. Está admiravelmente dividido no sistema de perguntas e respostas. Por vezes, estas últimas são sublimes, o que não nos surpreende. Mas não foi necessário um grande mérito a quem as soube provocar? Né? Um detalhe aqui para a gente trazer para nós. O Kardec, ele colocou bem claro, como ele disse aqui, que não era dele. Né? Que não era dele. Então não foi ele que disse que Deus era a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, como está na questão número 1. Isso não fui eu, foram os espíritos. Isso é humildade. Humildade dele. Isso é humildade. Por que o médium vai descer? Ah, fui eu que curei, se não foi ele que curou. Ah, foi a palestra que eu fiz, né? O estudo que eu fiz. A gente faz a nossa parte, a gente estuda, mas deixa que eles conduzem. Conduzam. Continua. Desafiamos aos mais incrédulos a rir quando lerem esse livro em silêncio e na solidão. Todos honrarão aquele que lhe escreveu o prefácio. A doutrina se resume em 2 palavras. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Lamentamos que o senhor Allan Kardec não tivesse acrescentado e fazei aos outros como quereríeis que vos fizessem. Aliás, o livro o diz claramente, sem o que a doutrina não seria completa. Não basta não fazer o mal, é preciso ainda que se faça o bem. Se fores apenas homem de bem, só terás cumprido a metade do dever.
Somos um átomo imperceptível desta grande máquina chamada mundo, na qual nada é inútil. Não nos digam que é possível ser útil sem fazer o bem. Seríamos forçados a responder por um volume. Continua. Então, Quer falar alguma coisa? Tá, lembrando aqui que quem está falando não é Kardec, né? É o cara lá, o jornal, né? O fez o Charlat. artigo, né? O editor, né? E aí ele, quando ele fala aqui, né? Não basta não fazer o mal. Isso está dentro do livro dos Espíritos, né? Bem claro. É preciso ainda que se faça o bem. Quer dizer, não fazer o mal não é um bem, né? Não fazer o bem já é um mal. Isso está bem claro, né? Não basta somente não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Né? Aí quando ele fala aqui, se fores apenas homem de bem, não é no conceito do homem de bem que está no Evangelho. Isso. Né? Não é esse Não é, conceito, não. é o conceito do mundo, é o homem de bem segundo o mundo, né? Porque ele diz aqui, se fores apenas homem de bem segundo o mundo, não o homem de bem do Evangelho, porque o homem do bem do Evangelho é o que é o verdadeiro, né? É lembrar isso. Só terás cumprido a metade do dever. Somos um átomo imperceptível dessa grande máquina chamada mundo, no qual nada é inútil. Então é bem interessante isso, né? E chamando a atenção para isso, né? Que mesmo que aos olhos do mundo a gente seja, né, um homem de bem aos olhos do mundo, né? É necessário que a gente faça verdadeiramente bem. E aquele bordão de Kardec que transformou fora da igreja não há salvação e fora da caridade não há salvação, não é isso, Nilton? Isso. Continua aqui? Continua. Lendo as admiráveis respostas dos espíritos na obra do Senhor Kardec, dissemos a nós mesmos que havia um belo livro a escrever. Logo, verificamos, entretanto, o nosso engano. O livro já está escrito. Procurando completá-lo, apenas o estragaríamos. Aí a gente lembra aqui, né, que algumas pessoas dizem, né, Kardec está ultrapassado, o livro dos Espíritos está ultrapassado, né, e não é nada disso, não está sabendo ali ter a humildade de ver, né, a beleza, a riqueza do ensinamento, né. Quer falar alguma coisa, Nilson? Não, continua. Está bem claro também, Está né? bem claro. Né? O Senhor é homem de estudo e tem aquela boa fé que apenas necessita instruir-se? Então, leia o livro primeiro sobre a doutrina espírita. Está na classe das criaturas que apenas se ocupam consigo mesmas e que, como costuma dizer, fazem seus negócios muito tranquilamente e nada enxergam além dos próprios interesses, leia as leis morais. Então, ele está se referindo às partes do livro dos Espíritos, né? Então, livro primeiro, a primeira parte, né, sobre a doutrina, se ele só é um homem de estudo e tem boa fé. Aquela parte fala sobre Deus, né, que veio dar origem na Gênese, né? E depois ele fala, né, que se apenas se ocupam consigo mesmo, leia as leis morais, que é para aprender, né, sobre as leis morais, que é a terceira parte que veio dar no nosso Evangelho. A desgraça o persegue encarniçadamente e a dúvida o tortura por vezes no seu abraço gelado. Estude o livro terceiro, o terceiro livro, Esperanças e Consolações, né, que veio dar é o nosso Céu e Inferno, né, Nilton? Esperanças e Consolações, não é? Todos quantos aninham pensamentos nobres no coração e acreditam no bem, leiam o livro da primeira à última página. Aos que encontrassem matéria para zombarias, o nosso sincero lamento. Então, ele está chamando a atenção aqui, né, que muitas pessoas às vezes queriam debochar, né, queriam encarniçar, livro dos Espíritos, né, tudo que a gente já viu aí de ataque que Kardec sofreu, né? Ele recomenda que realmente faça essa leitura de uma maneira séria, né? Aí comenta aqui Kardec, né, das numerosas cartas que nos têm sido dirigidas desde a publicação do Livro dos Espíritos, citaremos apenas duas, porque, de certo modo, resumem a impressão produzida pelo livro e o fim, essencialmente, o moral dos princípios que ele encerra. Então, Kardec vai colocar agora duas cartas que ele recebeu, né,
E aí ele vai colocar que foi a impressão que a pessoa teve e escreveu uma carta, que naquela época não tinha na rede social, né? Tinha que ser através de carta mesmo. Lê a carta, né? Quer que eu leia? Pode ler. Então, a primeira foi escrita em Bordeaux, né? Várias cartas ele recebeu, ele colocou várias. apenas duas, Ele é que a colocou gente apenas acabou de duas. ler. Isso. Agora vamos ver esse aí do Capitão Reformado D. Isso, Capitão Reformado D. Senhor, vamos lá. Senhor, Vossa Senhoria submeteu minha paciência a uma grande prova pelo retardamento da publicação do Livro dos Espíritos, há tanto tempo anunciado. Felizmente, não perdi com a espera, porque ele ultrapassa toda a ideia que eu havia feito, baseada no prospecto. Impossível descrever o efeito em mim produzido. Sinto-me como um homem que saiu da escuridão. Parece-me que uma porta, até hoje fechada, abriu-se subitamente. Minhas ideias ampliaram-se em poucas horas. Oh, quanto à humanidade, todas essas miseráveis preocupações me parecem mesquinhas e pueris, ao lado desse futuro de que não duvidava, mas que me era de tal modo obscurecido pelos preconceitos, que eu apenas o imaginava. Graças aos ensinos dos Espíritos, agora se me apresenta sob uma forma definida, perceptível, maior, mais bela e em harmonia com a majestade do Criador. Quem quer que leia esse livro meditando, como eu, nele encontrará inesgotável tesouro de consolações, pois que ele abarca todas as fases da existência. Em minha vida, sofri perdas que me afetaram vivamente. Hoje, não me causam nenhum desgosto e toda a minha preocupação é em empregar utilmente o tempo e minhas faculdades para acelerar meu progresso. Pois agora, para mim, o bem tem uma finalidade e compreendo que uma vida inútil é uma vida egoística que não nos ajudará a avançar na vida futura. Se todos os homens que pensam como eu e como o Senhor, e que são multidão, ao que eu espero, para a honra da humanidade, pudessem se entender, reunir-se, trabalhar de acordo, que poder não teriam para apressar essa regeneração que nos é anunciada? Quando eu for a Paris, terei a honra de o procurar, e se não for abusar do seu tempo, pedir-lhe-ei mais explicações sobre certos trechos e alguns conselhos sobre a aplicação das leis morais em certas circunstâncias pessoais. Receba, Senhor, a expressão de todo o meu reconhecimento, porque o Senhor me proporcionou um grande bem, mostrando-se o único caminho da felicidade real neste mundo e, quiçá, além disso, um lugar melhor no outro. Seu dedicado, Capitão Reformado D. Ele não identificava as pessoas. Quer comentar? Muito interessante, muito bonito, né? A impressão que ele está escrevendo essa carta, né, para falar para Allan Kardec do quanto foi importante para ele o conhecimento do Livro dos Espíritos, né? E que ele vivia, pelo que parece aqui, né, como as pessoas, né, da época e até muitas pessoas hoje em dia, né, que estão aí, acham que não fazem o mal para ninguém, então estão bem, não sei que mal eu fiz a Deus, né? E vivem aí uma vida inútil, uma vida egoísta, né? Às vezes tem uma condição de ajudar, de fazer o bem, de ser útil, né? E simplesmente se aposentam, ficam em casa, ficam vendo aí programas e mais programas e tudo mais, e não começam, né, a pensar sobre isso, né? E é interessante que ele fala, né, estudar meditando. Quem quer que leia esse livro meditando, né? Não basta só ler, é o estudo, a meditação. Então, ler, refletir, né? É por isso, né, que você está sempre falando, né, que o Altivo sempre recomenda o estudo contínuo. Nós terminamos hoje o Evangelho,
Vamos voltar lá para o início, e assim vai, porque a gente vai meditando, a gente vai amadurecendo, né, Rose? Vai com os conhecimentos. Quanta coisa a gente viu hoje no Evangelho, naquela última página, que a gente não tinha visto. Com certeza. E olha que a gente estuda antes de vir falar, né? Eu estudo. Você nem precisa, que você já está sempre estudando, já está no teu sangue. A gente lê, chega aqui, a gente descobre tanta coisa, né? Muito bonito, né? Kardec deve ter ficado muito feliz, né? Quer dizer, com esse depoimento aí, né? Ó. Fala no microfone, Rosemarie. Aqui, no iniciozinho, quando ele fala que a doutrina espírita, ele está falando, o editor, está falando que esse editor trouxe essas referências. A primeira que você leu é do G. do Chalar. Agora você está lendo do Capitão Renomado. É uma carta que o Kardec recebeu. Primeiro, Kardec colocou, não é isso? Colocou esse artigo, né, de um jornal comum. É só que né? na primeira parte não é o editor que está falando. Não, o editor editou. Quem falou foi o senhor G. Não. Não foi aqui? Tá. Seu G. do Chalar. Tá, entendi, tá. É. Tá. Mas na segunda aí é o capitão, é a carta do capitão reformado, que Kardec colocou. Isso mesmo, fica com o bem microfone lembrado. aí. Fica o microfone aí. Deixa eu ler a segunda para você Lê a descansar. segunda. É. Aí tem uma outra carta aqui, Bom. né? Outra Leão. carta. Então vamos lá. Não sei como lhe exprimir o meu reconhecimento pela publicação do Livro dos Espíritos, que acabo de ler. A gente podia dizer isso para Allan Kardec também agora, né? Não sei como exprimir o nosso reconhecimento pelo Livro dos Espíritos que nós estamos estudando aqui, né? Pela revista. Como tudo quanto o Senhor nos ensina é consolador para a nossa pobre humanidade. Por mim, confesso que me sinto mais forte, mais encorajado para suportar as penas e os aborrecimentos ligados à minha pobre existência. Faço meus amigos partilharem das convicções adquiridas na leitura de sua obra. Todos se sentem muito felizes. Compreendem agora as desigualdades das posições sociais e não murmuram contra a providência. A esperança fundamentada num futuro mais feliz, desde que bem se conduzam, os conforta e lhes dá coragem. Queria eu, Senhor, ser-lhe útil. Sou um simples filho do povo que se criou numa posição insignificante pelo trabalho, mas a quem falta instrução, pois fui obrigado a trabalhar desde menino. Entretanto, sempre amei a Deus e fiz tudo quanto era possível para ser útil aos meus semelhantes. Eis porque procuro tudo que possa aumentar a felicidade de meus irmãos. Vamos nos reunir, diversos adeptos esparsos. Faremos esforços para ajudar. O Senhor levantou a bandeira e nossa obrigação é segui-lo. Contamos com o seu apoio e os seus conselhos. Que carta bonita, hein? Bonita, né? E ela poderia ter sido escrita hoje. Sim. Poderia ter sido escrita hoje. Porque nós também ficamos felizes, né? Quando a gente repetiu a primeira frase aqui que ele colocou, não sei como exprimir o meu reconhecimento pela publicação do Livro dos Espíritos. Nós também não temos palavras para reconhecer a grandiosidade do Kardec, a sua dedicação, o seu trabalho e o Livro dos Espíritos, o que os Espíritos trouxeram. E a gente quer passar também para os amigos. Sim, né? sim. A gente quer passar. Então, muito emocionante essa carta. Vamos seguir aqui. Aí ele escreve ali: subscrevam-me, Senhor, se me permite chamá-lo de confrade, seu dedicado C. Que bonito, né? Com certeza o Kardec reencontrou esse aqui no mundo espiritual, né? Com certeza. Uma carta tão carinhosa. Ó, Eu tenho a impressão, não sei
na minha edição aqui, não aparece o nome dele, só aparece um C, pontinho, pontinho, pontinho. Aqui também, C. Né? Então, eu tenho a impressão que isso já foi, no futuro, algum médium ajudando Kardec, porque ele preservou o nome. Você vê que aqui na frente ele não preservou nem o nome, nem o sobrenome. Aqui embaixo ele só faltou um capitão renomado, também não botou o nome. Depois eu acho que esses passam a... Eu que acho, tá? Não estou dizendo que é não. Mas por quê? Com que finalidade é essa proteção? Porque quando eles não colocam os nomes dos médios, é para proteger os médios. Aí o próprio Kardec não coloca, né? E como Ele chamou ele a atenção coloca disso aqui, lá no né? início. Sou Senhor, se ouso dizer, meu confrade, vosso todo devotado. Passa a ser um discípulo de Kardec. É um admirador secreto. Na verdade, porque ali no início Kardec já deixou bem claro isso, né, da Revista Espírita, que ele só tinha colocado os depoimentos de quem tinha autorizado, mas que mesmo assim ele poupava os nomes, justamente para isso. Não ter problema, né? Para não ter problema, né, de ver Aí, aqui o Kardec, depois dessas cartas, sobre o livro dos Espíritos, ele faz um comentário. Aí cada um vai lendo um parágrafo. Vou ler um Começa parágrafo. você. Mas aqui, ó, quando ele fala aqui, não sei se comprei, já estou fazendo confusão aqui com a gente, mas olha só. Eu acho que foi no segundo que a gente lê, do capitão, que ele fala que eles vão se unir. No segundo, que vão se reunir para poder estudar. Então, Isso. aí E praticar. já dá para desconfiar, né? Pode ser mesmo. Vamos lá. Muitas vezes nos foram dirigidas perguntas sobre a maneira por que foram obtidas as comunicações que constituem o Livro dos Espíritos. Resumimos aqui, com muito prazer, as respostas que temos dado a tais perguntas. É uma oportunidade para resgatarmos uma dívida de gratidão para com as pessoas que tiveram a boa vontade de nos prestar o seu concurso, né? No caso aqui, os médiuns, né, que se prestaram, né? Como explicamos, as comunicações por meio de batidas, outrora chamadas signologia, são muito lentas e muito incompletas para um trabalho de fôlego. Por isso, tal recurso jamais foi utilizado. Tudo foi obtido pela escrita, por intermédio de diversos médiuns psicógrafos. Nós mesmos preparamos as perguntas e coordenamos o conjunto da obra. As respostas são textualmente a que nos deram os espíritos. A maior parte delas foram escritas sob nossas vistas. Outras foram tiradas de comunicações que nos foram remetidas por correspondentes ou que colhemos aqui e ali onde estivemos fazendo estudos. Parece que para isso os espíritos multiplicam aos nossos olhos os motivos de observação. Continua. Os primeiros médiuns que concorreram para o nosso trabalho foram as senhoritas B, Da família Budã. família Budã, cuja boa vontade jamais nos faltou. O livro foi quase todo escrito por seu intermédio e em presença de numeroso público que assistia às sessões, nas quais tinha o mais vivo interesse. Mais tarde, os espíritos recomendaram uma revisão completa em sessões particulares, tendo-se feito então todas as adições e correções julgadas necessárias. Essa parte essencial do trabalho foi feita com o concurso da senhorita Jafé, né? É aquela Ruth Jafé, né? A qual se prestou com a melhor boa vontade e o mais completo desinteresse a todas as exigências dos espíritos, porque eram eles que marcavam dia e hora para suas lições. O desinteresse não seria aqui um mérito especial, desde que os espíritos reprovam qualquer tráfico reprovam qualquer tráfico que se possa fazer da sua presença. A senhorita Jafé, né, que também é uma notável sonâmbula, tinha seu tempo utilmente empregado,
mas compreendeu que também lhe daria uma aplicação proveitosa ao que se consagrar à propagação da doutrina. Quanto a nós, já declaramos desde o princípio e temos a satisfação de o reafirmar agora. Jamais pensamos em fazer do Livro dos Espíritos objeto de especulação. Seu produto será aplicado a coisas de utilidade geral. Por isso, seremos sempre gratos aos que, de coração e por amor ao bem, se associaram à obra a que nos consagramos. Allan Kardec. É, bacana, né? Aqui ele não fala da irmãncia, né? Da irmãncia de Foucault, porque a irmância de Foucault veio depois, né? Creio eu aqui que aqui foi feita a primeira edição do Livro dos Espíritos, sim, que, como ele colocou, foi todo feito pelas meninas da família Budan. Foram 500 questões, 500 perguntas. E a segunda edição veio com 1019 perguntas. Aí entra a irmãncia do For. E ele também não falou aqui quando a senhorita Jafé, Ruth Jafé, ela ficou obsediada. Ficou na fascinação, né? Achando fascinada. que era dela, que ela já no final, depois de tudo pronto, né? É interessante. Quando termina aqui, eu falo uma curiosidade sobre isso. Ah, tá. Então vamos fazer a nossa prece. A gente vai entrar então na Revista Espírita de fevereiro de 1958. 1958 não. 1858. Na próxima aula. Que ele vai falar da escala espírita. A gente vai interromper aqui. Né? Pode fazer. Faz, eu fiz início, faz. Eu fiz. Pode terminar. Tá. Amado Mestre Jesus, benfeitores queridos dessa casa de amor, Allan Kardec, muitos estamos felizes por esses instantes de tanto esclarecimento, de ter contato com essas mensagens que até há pouco desconhecíamos, de todo o cuidado, de todo o amor com que foi tratado o Livro dos Espíritos. Que possamos nós, Senhor Jesus, sabermos valorizar esse esforço hercúleo que esses espíritos de escola fizeram e fazem até hoje, nos incentivando ao estudo, à meditação, ao trabalho no bem. Pedimos, Senhor Jesus, que abençoes a nossa direção material e espiritual desta casa de amor, que abençoe a cada trabalhador, a cada assistente, dos trabalhos que aqui serão realizados durante o transcorrer do dia. Ampara-nos, Senhor, para que possamos estar em sintonia com esses guias amorosos que só querem nos levar ao caminho do bem. Que seja, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome desses espíritos diretores dessa nossa casa de amor, mas, sobretudo, em nome de Deus nosso Pai, e em nome do amor, que pedimos a permissão para darmos por encerrado o nosso estudo da Revista Espírita. Mas te pedimos, Senhor, fique conosco, agora e sempre, graças a Deus.